Fala pessoal, mais um ManzaCast, Lúcio Manzanetti. Bom, queria falar que nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, engenharia, construção, trazer arquitetos, lojistas, todo mundo ligado ao setor da construção civil. Quem quiser também produzir um podcast, a gente tem um estúdio lindo aqui em São José dos Campos. Pode entrar em contato com a gente aqui e a gente vai mostrar o estúdio para vocês, beleza? Agradecer os patrocinadores Obratec Projetos, Polo Vale Decor e mandar um abraço para o nosso querido grupo Aconvap, né? Associação das Construtoras do Vale do Paraíba. Beleza? Os episódios são exibidos às terças e quintas no Spotify e também no YouTube às 20 horas. E também a gente tem o nosso canal no Instagram, que ali a gente vai passando quem é o convidado da semana, né? Vai divulgando quem é o convidado. Beleza? Hoje eu estou aqui com meu querido amigo Luan, da LCX Design. Beleza, Luan? Tudo bom? Obrigado, beleza, Lúcio. A gente se conhece lá da Convap, né? O Luan faz parte do NEGE, então toda vez que tem uma reunião a gente se cruza lá, bate um papo, tal, tudo. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais do Luan e do trabalho da LCX aí, que trabalha com designs, faz 3D. Top, hein? Muito legal mesmo. Beleza, Luan? Beleza, Lúcio. Obrigado aí pela oportunidade, pelo convite de participar do seu podcast. Vi muitas pessoas boas passarem por aqui. Para mim é uma honra e um privilégio poder compartilhar um pouco da minha história hoje, um pouco da minha trajetória. Espero contribuir aí também com as pessoas que têm vontade de atuar na área, enfim. Show de bola. Conta um pouco aí sobre o Luan. Quem é o Luan? Bom, eu nasci em São José dos Campos, estou com 35 anos e a paixão pelo desenho veio muito por influência do meu pai. Sim. Ele era projetista na Embraer, então Legal. Desde criança tive bastante contato com desenho. Um dos presentes que eu recebi era uma prancheta e papel, muito desenho à mão livre, né? Sim. E por conta disso fui tomando gosto pelo desenho. Junto com o desenho também. Mas seu pai era mecânico? O que era? Era Engenheiro parte de mecânico? projetos lá da Embraer, projeto de interiores. Que legal. Na época era muito novo, né? Eu não tinha tanto conhecimento. Você tem algum irmão? Tenho uma irmã. Tá. Mas ela seguiu outro caminho. Atualmente ela mora nos Estados Unidos. E não é da área de projetos, né? Da área de arquitetura, não é da área civil. E também, junto com isso, também joguei muito tempo futebol. Jogava no São José aqui. Profissa? Não cheguei a me profissionalizar. Mas jogava no São José, pô? O São José tem o time de base lá, categoria amadora. Então jogava bem, então. Já jogava num time e tal, tudo. Porque eu nem no gol salvava. Bom, eu gostava. Eu só ficava no gol ali, né? E aí, pô, até que mais ou menos ali. Mas quando eu era criança. Então o futebol também fez bastante parte da minha infância aí, assim como o desenho. Então, muito por influência do meu pai, eu desenhava e fui tomando gosto por projetos. Sim. Mas não foi também a minha primeira opção. O futebol era algo muito forte. Muito presente. Sim. Praticamente toda a infância eu joguei futebol, jogava no São José, disputava campeonatos, enfim. E também tinha esse lado... Mas chegava a ter salário lá ou como que era isso aí? Não. Juvenil ali? Juvenil. Hoje o São José a gente vê também tá melhorando cada vez mais o time do Então São você José, deve curtir o futebol, né? Sem dúvida. Imagina. Gosto bastante. Porque eu não... Cara, eu nunca fui de jogar futebol, né? Que eu toco, tal, tudo. Não sei nada de futebol. O cara fala do time, quem joga no time. Eu falo, beleza. Mas, cara, é um negócio muito forte, né? Você vê na TV, os jogos semanais. Tem muita coisa. Mas eu sou totalmente desligado do futebol. Mas eu sei que o negócio é forte. Na minha vida foi muito presente o futebol. Até os 18 anos. Mas até chegar lá, a gente disputou bastante campeonato. Sim. Os próprios interclasses, né? Durante o período estudantil. Bem legal, né? Daí, depois que eu fui encaminhando para a área
de desenho mesmo. E, Com quantos anos aí? ó, eu comecei a jogar bem novinho, e daí com uns 16 anos, mais ou menos? 15? 18, 19 anos, daí eu comecei a me profissionalizar Na área de desenho. Na área de desenho. Então, o futebol, né, se fez muito presente na minha vida, e até um dado momento que eu vi também que não dava mais a idade, né? Sim. Se aproximando, precisava também trabalhar, sentia a necessidade de trabalhar. E quando eu era pequenininho, a minha trajetória profissional começou até bem novinho, que eu ajudava meu pai. Ele tinha um comércio. Legal. E bem novinho eu ajudava ele no comércio e tal. Qual que era o comércio? Era alimentação. Legal. Tinha pizzaria lá, tem toda uma trajetória, enfim. Sim. E eu novinho ajudava ele e tudo mais. Então, teve esse período aí, né, de ajudar o meu pai. Foi o primeiro contato com o trabalho, assim, fazia com muito gosto, sabe? Eu sou muito grato a esse período, porque, querendo ou não, você vai amadurecendo, né? Com certeza. Começa a trabalhar cedo, responsabilidade, né? Uma série de coisas aí importantes que você leva para a vida. E ele me pagava também para isso. Opa! Aí era bom também, né? Tinha a compensação financeira. Legal. Mas sempre deu muita liberdade, tanto meu pai quanto minha mãe, para brincar, para viver mesmo a infância, né? E daí depois fui para São Paulo. Eu vou resumir algumas coisas e depois a gente destrincha. Eu nasci aqui em São José, daí fiquei até os 17 para 18 anos. Fui para São Paulo, onde eu comecei a carreira profissional também. Mas foi com a família ou foi estudar? Fui com meu pai. Sim. Meu pai foi primeiro e daí eu fui junto. E daí depois eu volto para São José, com uns 24 anos e até o presente momento. Então, quando era novinho, em São José dos Campos, teve esses episódios de trabalhar com meu pai, ajudar ele no comércio e tal. Daí depois jogando bola. Na época de escola também era muito solicitado para fazer desenhos, pessoal, porque eu tinha uma certa habilidade, né? Pensei que era solicitado para jogar no time da escola, também. Também era. Quando era moleque, assim, ia chover, nossa, vamos jogar na chuva lá, tal, aí bola, pronto, né? aí bora, ia lá e daí jogar na chuva. Era bastante solicitado, assim, educação artística, geometria, era nota 10. Legal. Tinha bastante habilidade com desenho. E daí fiz Univap, um curso que eu não me identifiquei muito, que era cartografia. Sim. Mas eu sempre busquei áreas relacionadas a cartografia desenho. É mais mapa, esse mapeamento, tipo exatamente, solo. Mas, então, fiz a cartografia. E daí... É ligado à topografia ou não? Exatamente. Foi o ensino técnico, né? Ensino médio técnico. Mas eu não tinha uma identificação muito grande com o curso. Daí fiz o primeiro, segundo ano. E daí pro terceiro ano foi quando eu fui para São Paulo. Mas é faculdade? Não. Um técnico, ensino médio, técnico. E também bastante aprendizado, mas não era o que eu gostava, que eu me identificava. Sim. Daí fui lá para São Paulo, entrei no curso técnico de processamento de dados, ainda jogava bola. E daí tem uma coisa engraçada, é uma lembrança curiosa, que eu estava lá em São Paulo e eu fui convidado para trabalhar na eleição. Convidado, na verdade, é relativamente obrigado, né, a trabalhar na eleição. Sim. Como mesário e tal. E quem trabalha, acredito que até hoje em dia, sim, ganha 2 dias de folga do trabalho. E na época eu não trabalhava, entendeu? Sim. Então isso aí bateu muito forte, sabe? Eu jogava bola, estava estudando e fiz esse trabalho de mesário na eleição. Falei, o que eu vou fazer com esses 2 dias de trabalho, sendo que eu não trabalho, né? Então foi onde eu vi também a necessidade de buscar um trabalho, de buscar um emprego. Sim. E a idade vai chegando, né? Então responsabilidade. Tem que sair da asa do pai e da mãe, né? Exatamente. E é interessante que na época, assim, era por jornal, né?
Sim. Não sou Os tão empregos velho, ali. Não sou tão velho assim, já tinha cato, enfim. Mas tinha bastante anúncio no jornal. Sim. E daí eu procurando algumas coisas, daí eu vi lá uma vaga. Eles não colocavam como telemarketing, operador, não sei o que e tal. Mas era como telemarketing. E daí ali eu comecei. Passei por toda a entrevista e tal. Foi um momento de muita alegria, assim. O primeiro emprego? O primeiro emprego. Registrado e tal. Ai. E daí eu comecei a trabalhar. Daí o futebol acaba ficando um pouco de lado, né? E daí eu começo também na faculdade de desenho industrial. Eu estava entre fazer... Em São Paulo mesmo? Em São Paulo, na Universidade de São Judas Tadeu. Sim. Na Moca lá. E eu estava entre fazer aqui em São José, né? Que estava começando a turma de desenho industrial aqui na Unip, em São Paulo, mas eu resolvi ficar lá. Estava lá com a família também, né? Parte da minha família também estava em São José. Sim. Que minha mãe, ela trabalha aqui em São José, reside aqui. Meus pais são casados. E ela é socióloga, trabalhava na área de planejamento da prefeitura. Mas eu fiquei um pouco dividido, mas decidi continuar em São Paulo. Então, eu já trabalhava e estudando desenho industrial. Outra coisa curiosa também é que... E no telemarketing ali, o telefoninho o dia inteiro. Tocando muito. Deve ser duro, hein? Telemarketing não é... O pessoal que trabalha com telemarketing sabe bem que é extremamente... Tem uma demanda muito grande de ligações, não para, né? Sim. Mas ainda assim eu arrumava um tempinho para ir desenhando, porque eu já estava começando a estudar desenho industrial. Então, por mais que eu não estivesse trabalhando da área, eu estava sempre praticando ali o desenho durante uma ligação e outra, mas trabalhando... Fazia uns rabiscos ali. Exatamente. E daí isso aí durou um período e daí eu comecei também a buscar, né? Trabalhos na área, estágio, estava sempre de olho no painel de estágios lá. Apesar de ser um campo novo, né? A se explorar, né? A universidade, estágio, N oportunidades. Eu estava sempre ligado ali, né, no painel e não comecei estagiando. Na verdade, eu comecei a convite de um amigo, Ademir Danconas, muito grato a ele. Eu comecei a trabalhar com desenho. Daí eu saí do telemarketing, começo a trabalhar com desenho. Mas já era design industrial... Ou era qual tipo Não, era um desenho de trabalho? Para tubulações, projeto de tubulações. Sim. E muito CAD, desenho 2D. Mas para quem gosta de desenhar, já era um primeiro contato com essa área, né? De projetos. Então, ficava ainda mais feliz, né? Por estar desenhando e praticando. Era muito relacionado à engenharia, não necessariamente, não diretamente ao design, mas já era um começo. Você já sabia mexer no CAD ou aprendeu ali no trabalho? Sabia, na verdade também... Aprendeu com o pai? Não, meu pai ele trabalhava com outros softwares, CATIA, V5 e tal, mas eu sou grato a muitas pessoas que passaram pela minha trajetória, né? Porque... muitas pessoas também ajudam, seja com informações, seja com dicas mesmo. E na época lá tinha uma menina chamada Mayumi, e ela já tinha um conhecimento de CAD. Aqui de São José? Não, lá em São Paulo. E ela me passava... Cara, eu perguntei porque eu conheci uma Mayumi. Ah, é? Eu falei, cara, será que tem mais de uma no mundo? Ah, deve ter. Tem, agora acabei de descobrir. O nome dela é Gislaine. E ela... me ajudava bastante com uns toques de CAD, com os toques de desenho. Eu cheguei depois a fazer um curso de CAD, desenho técnico mecânico, em São Bernardo. Mas o comecinho foi a Gi mesmo que me ajudava e tal. E daí eu comecei a desenhar no CAD e tal. E lá em São Paulo, diferente um pouco do nosso dia a dia aqui. Você, de repente, passa o dia inteiro fora, por conta dos deslocamentos, tempos de deslocamento, né? E eu saía bem cedinho de casa para ir lá para São Bernardo, depois voltava para Moca, depois voltava para onde eu morava, perto do Carrão. Enfim, era uma rotina bem puxada, bem exaustiva.
E daí depois comecei com esses projetos de tubulações, daí depois fui trabalhar numa empresa chamada Pauli Vidros, com envidraçamento sacado, também já relacionado a desenho. Tudo que era desenho para mim me interessava. Entendeu? E por fim, eu comecei a estagiar. Sim. Daí isso aí, acredito que era o 2º ano da faculdade. Eu comecei a fazer estágio daí já na área da computação gráfica, já na área do 3D. Isso a gente está falando de 2008, 15 anos atrás. E foi bem legal, porque... Acho que era o início aí do 3D e tal, porque hoje em dia, né, é bem comum, você vê muito renderizado e tal, mas naquele tempo... Exatamente. Hoje já está um pouco mais difundido do que anteriormente. Antes, até pela rede social, né, que a gente vem com Orkut, Facebook, Instagram, enfim... não tinha tanto esse compartilhamento de informações, as imagens não apareciam tanto. Então, é verdade. Então, não tinha tanta visibilidade quanto tem. Era mais o folder, né? Quando você ia no plantão de venda, né? Aquele caderninho que o cara mostrava, né? Era muito a rede social não era tão forte. Os impressos era o grande... os materiais mais solicitados para divulgação. Sim. O que é o Arquivis? É aquele passeio? O Arquivis, na verdade, é Architecture Visualization. Sim. É uma abreviação, né? Art-Vis. Sim. De Architectural Visualization. E tudo que envolve visualização arquitetônica. Desde as imagens, a animação, os passeios também, né? Que mais para frente a gente deve mostrar aí. Então, anteriormente ele era um pouco menos difundido, tal. Daí eu começo a fazer o estágio e, me apaixonei. CP Visual, comecei no CP Visual. Um abraço para o Sidney, Léo, pessoal, Marcos Revoredo, pessoal super bacana. Até hoje a CP Visual está aí com excelentes trabalhos. E foi ali o início da carreira, sabe? Com bastante trabalho. Eu entrei lá como estagiário. Então, tudo muito novo. Daí, eu acredito que na Obratec também você tem estagiário. Talvez em algum momento você foi estagiário. Requer uma paciência maior, né? Sim. Então, o pessoal com um acolhimento muito legal. E sempre... Aí você vai aprender a profissão ali, né? No trabalho, né? Não na faculdade. Exatamente. Porque você fazia desenho industrial. Lá na faculdade, você não fazia a renderização, os softwares, ou fazia? Não. É só a parte técnica, né? De como encaixar as coisas, tal, tudo. É outra pegada, né? A faculdade, ela tem um papel... Ela é técnica. Muito importante. Sim. Que ela abre um universo de possibilidades para você. Daí lá tinha gente que é desenho industrial, design gráfico e de produto. Então tinha pessoas que estavam trabalhando na Tokstok, com a área de produtos, pessoas trabalhando na área gráfica, com comunicação visual, enfim. E eu fui para essa área da visualização arquitetônica. Então, comecei estagiando, daí ia bem, dedicado ao trabalho, enfim. E você vai descobrindo novas coisas, vai se interessando, estudando. Fiz bastante cursos relacionados à área, ainda faço, né? E daí fui efetivado lá na CP Visual. Depois passei por outros estúdios, mas foi um momento também que eu considero muito importante na minha trajetória, porque ali foi a base, né? Para você... o crescimento profissional, né? Você, a habilidade, uma série de coisas que você precisa ali, né? Para depois lançar a carreira solo. Exatamente. E você vai desenvolvendo o senso estético, né? A importância da proporção. Isso a gente falando de questões técnicas relacionadas ao desenvolvimento do trabalho, né? Sim. Prazo. Sim. Cronograma ali, tal, prazo, como cobrar um projeto, quanto de trabalho, quantas horas você vai gastar para fazer aquilo, uma série de coisas. E daí, depois de lá, passei por mais alguns estúdios muito bons também, na cidade de São Paulo. Cheguei a trabalhar também no escritório de arquitetura corporativa, Athier Von Rath. Excelente empresa para se trabalhar, e lá eles têm
acredito que seja uma das maiores do Brasil. Atier? É. Atier? Atier Von Ra. Von Ra. AW Construções. E ali também eles têm um setor específico para maquetes, né? Eu fazia parte desse setor. Então também... Era um grande escritório? Quantas pessoas tinham lá? Olha, Lúcio, no período lá tinha cerca de umas 500 pessoas, assim. Cara, pensei que você ia falar umas 30. Não. 500? Cara, precisa de muito projeto mesmo para ter exatamente. Tudo isso de pessoas, hein? Que eles têm um escritório gigante. Tanto em São Paulo, quanto também tinha no Rio. Uhum. Um time muito grande de arquitetos. Acredito também que eles atuam na parte de construção, sabe? Sim. Então, era bem grande, muito bem organizado. E também foi uma experiência maravilhosa. Todos esses lugares que eu passei foram muito importantes. Seja diretamente com a visualização arquitetônica, que são esses estúdios, né? Sim. E até mesmo nesse momento... Da organização, do escritório, tudo. Exatamente. E daí, então, até os 17 para 18 estava aqui em São José, futebol, escola, e daí... Aí depois você foi ver a vida como ela é. São Paulo. Saía de manhã... Ia lá, trabalhar não sei aonde, faculdade não sei o quê, eu trabalho não sei o quê. Exatamente. A casa acaba sendo mais um dormitório do que a moradia. Uhum. E daí depois eu retorno para São José. Sim. Daí com essa vontade de empreender, com esse ideal aí de empreender. Durante a faculdade você foi trabalhando nos escritórios. Depois que você se formou, você continuou mais um pouco? Sim. Continuei bastante tempo ainda. Quanto tempo você trabalhou lá nesses escritórios? Mais uns 2 anos. Entendi. Eu me formei com 22 e daí depois até os 24 ali ainda estava. Que ano que foi isso? Isso aí, vai entregar a idade aqui. Olha que pergunta indiscreta, hein? Eu acredito que 2012 ali. 2012. Até 2012 ali eu estava em São Paulo. 2012, 2013. 20 anos já, hein? 12? 2012, não, 10, né? 10 anos. Calma aí. Opa! Então, legal. Daí teve esse retorno para São José. Uhum. E daí nesse retorno para São José, quando você volta, né, muita coisa muda, muitos amigos também mudam, seguem caminhos. A galera do futebol já era, né? Aquele grupo... Exatamente, né? pulverizou. Que é quando você é adolescente, infância, depois o adulto é outra história, né? Galera do condomínio também acaba seguindo caminhos diferentes, enfim. Sim. E daí eu começo, né, com a LCX, começo a vou abrir o meu escritório. Começo a fazer alguns trabalhos para universitários, na verdade, trabalho de TCC, sabe? Então, teve muitos trabalhos de conclusão de curso. De hoje, muitos já se formaram. Muitos arquitetos, eles fazem um projeto de arquitetura, mas eles terceirizam aí as imagens, os 3D, que o pessoal chama, né, de freela. Vou passar aqui. Sim. E aí uma outra pessoa faz aquela imagem realística, né, para arquitetos. Imagino que isso deve ser um mercado para você bem grande. Inclusive você, arquiteto que está assistindo aí, precisar de um 3D, o Luan aqui é o cara, hein? Conta com a gente. Depois vocês vão ver os passeios, as imagens aqui são incríveis. Tem bastante trabalho legal. E daí então começo com esses trabalhos acadêmicos e também já tinha alguns trabalhos para lançamento imobiliário, para cliente final, construtoras, tal. Mas esse comecinho fica muito forte assim, esse lance do trabalho acadêmico mesmo, seja no meio do ano ou final do ano, né, que é onde as pessoas mais solicitam, né, porque é onde a pessoa vai concluir o curso. Então tinha isso aí. Daí depois foi passando o tempo, daí começa a aparecer um arquiteto, outro arquiteto, muita indicação, né? Sim. Até hoje, na verdade, muito dos nossos clientes é por indicação, pessoas que fizeram trabalho, gostaram, indicam outras pessoas.
Na verdade, também a Convap, eu sou muito grato à Convap, a gente faz parte lá, né? Como você falou, é um lugar onde também traz bastante profissionais, né? O próprio networking lá que a gente faz fomenta bastante negócio e e todo empreendimento no plantão de venda ali, ele precisa a imagem do prédio, tal, como é que é o playground, como é que é o apartamento, para o cara vender o sonho, né? Porque senão só na planta ali fica um negócio um pouco pobre, né? Para a construtora, para o empreendimento. A imagem 3D, ela é uma necessidade clara, assim, para você mostrar o que você está desenvolvendo naquele lugar, né? Sim. Obviamente tem os momentos para mostrar, para lançar, para tornar público o trabalho, mas é um material indispensável para você que quer fazer um empreendimento. E também tem a parte também dos arquitetos, decoradores. Sim. O próprio cliente final também às vezes nos procura, seja porque viu na rede social, mesmo porque o próprio arquiteto indicou. Entendi. E é legal. É legal com porque certeza. É um momento assim que a pessoa se aproxima também mais da realização do sonho dela. Porque, como você disse, né, às vezes a planta, um desenho 2D, não dá a real noção do que do que será o projeto dela, né? A idealização do sonho dela, que é uma eu casa. acho assim, para o cliente que não é uma pessoa envolvida em projeto, ele não consegue ter uma visão 3D, né? Eu olho uma planta e eu sei como é que é, né? Mas um cliente final, que o cara faz outra coisa, ele é médico, é bancário, ou trabalha na Embraer, né? O contador, sei lá qual seja a profissão. Ele não tem essa visão de desenho, né? Sem dúvida. Apurada, assim. Sem dúvida. E o 3D é praticamente uma fotografia de como vai ser. Exatamente. É interessante que quando a gente mostra a imagem assim e tem essa devolutiva do cliente, já, pô, era isso. Que legal, né? Pô, pra gente é extremamente gratificante. Show de bola. Então tem essas duas frentes praticamente, né? Que são as construtoras, incorporadoras que... Pode citar nomes aqui, se você quiser. Pode falar aí as construtoras, as empresas que você trabalha, os arquitetos também. Tem nas construtoras, a NSA Incorporações. Só os que você pode contar, né? Que tá vindo com um trabalho muito legal de sustentabilidade. O Haroldo Mota aí, um abraço. Qual que é a empresa? NSA Incorporações. Legal. Depois você vai abrir aí um material muito legal. Sim. Própria Zuin, que também está fazendo o lançamento em Taubaté, maravilhoso, Horizonte Mantiqueira, e muitas outras que já passaram aí, né? A Marítima Construtora, Costa Tressolde, Pinese Vieira, tem os escritórios de arquitetura também, um muito parceiro legal, que é a BV Arquitetura, Fernando Vilela, arquiteto Fernando Vilela, cara excepcional, um profissional assim, que sou muito grato a ele, que ele abriu e ainda abre muitas portas para mim, para o negócio, que é um cara que tenha mais tempo de mercado, né? Está muito envolvido com arquitetura industrial, também com essa arquitetura residencial. Então, voltando aqui, tem essa parte, né, da construtora, que tem a necessidade do material para divulgação, para venda, né, do seu empreendimento, e também os arquitetos, que é a venda do produto dele. Faz com que o cliente entenda melhor o que vai ser o que ele está projetando ali, né? Na verdade, atualmente, a gente também recebe bastante trabalho que vem em 3D, sabe? Sim. Diferente de anos atrás, que sempre vinha... Ele já vem em 3D para você fazer aquele passeio,
Como é que funciona Como isso? que era? Anteriormente, vinha bastante coisa no AutoCAD já, Uhum. né? Plantas, elevações. Hoje em dia, tem bastante material também que a pessoa desenha lá no SketchUp, Revit. Entendi. E para a gente continuar desenvolvendo o trabalho. Tem um trabalho de... O trabalho de 3D... Como é que funciona? Assim, Conta aí pra gente a parte técnica mesmo. Ele se divide em algumas etapas. Uhum. Daí tem a parte da leitura e interpretação do projeto, que é fundamental e faz com que você entenda a elevação, pé direito, as aberturas, tal, que vinha no CAD ou pode vir no SketchUp, enfim. Então, essa parte do entendimento do projeto, da análise do projeto e tal. Daí depois passa para modelagem 3D, que você vai dando forma, vai levantando as paredes, vai fazendo as aberturas. Muitas vezes você tem que modelar alguns objetos específicos. Sim. Tem uma poltrona X lá, que o arquiteto quer. Então a gente vai lá e desenha essa aquela poltrona, né? Exatamente. Mas assim que é bom, bem específico. Porque o cara tem até a marca da poltrona que ele vai comprar. Exatamente, exatamente. Tanto arquitetos como decoradoras também. Sim. Eles têm essa preocupação de especificar muito bem. É verdade. O projeto de interiores mais ainda, né? Precisa do 3D. Paisagismo também, Sim, né? paisagismo. Onde a pessoa especifica também as vegetações. A gente tem uma biblioteca bem rica de materiais, né? De blocos, a gente chama de blocos. Então, faz com que o trabalho saia mais rápido, né? Então, tem lá a parte da modelagem. Daí, depois, a gente vai para uma texturização, que é você colocar a textura, né? Você primeiro cria a forma. Por exemplo, a gente cria a forma da TV e daí texturiza o metal, texturiza o que vai ser projetado na TV. De repente, é a mesa. Então, a cor da mesa, é uma mesa... De madeira. Exatamente. De um fabricante X. Então, a gente busca essa referência para ficar o mais fidedigno possível. Daí vem a parte de iluminação, que é tanto na área interna quanto externa. Sim. Você tem que criar essa luz artificial, que tem que parecer natural. Os softwares estão cada vez a iluminação também é muito importante, né? Para aparecer bem o desenho. Ou ele fica escuro? Conta pra gente como é que é essa parte aí. Quando você cria a modelagem, ainda não tem luz. Ainda não tá tudo escuro, tá? E aí fica meio opaco ali, como é que é? Você entende o volume. O volume seja de um prédio, ao gabarito de altura, seja do interior, a dimensão dos espaços, layout dos móveis. Daí, quando você começa a colocar luz, daí você coloca algumas setagens no render, né? Que você programa algumas coisas ali. Daí começa a dar vida. Que você também colocou a textura, né? Você começa a iluminar. Então, você colocou aqui o seu espaço bem decorado, tem algumas luzes. Então, a gente tem que criar essa sensação, como se a pessoa... Como se antes do espaço existir, a pessoa ter a real noção de que vai ter a fita de LED. E a luz que a gente coloca... Ela fica real, a representação no desenho. Por isso, se colocar o luminotécnico, se você jogar aquelas luzinhas, ele vai mostrar aquilo que vai chegar bem próximo da realidade. Sim. Os softwares têm cálculos... Cara, porque a iluminação faz toda a diferença, numa decoração. Por exemplo, aqui mesmo no estúdio, se tivesse aqueles plafonzinho quadradinho, putz, era outra coisa, né? Exatamente. Bem diferente mesmo. E a gente também fica... pra gente é muito legal pegar esses tipos de projeto onde o cliente tem a preocupação de contratar o paisagista, de ter o decorador, sabe? Sim. Muitas vezes não é o mesmo... Pra gente também. Por quê? Cara, paisagista tem pontos de iluminação no jardim. Isso faz diferença lá no projeto de elétrica, que a gente tem que levar um pontinho de energia lá para aquele jardinzinho ou para aquela coqueiro específico, entendeu? Exatamente. Uma coisa muito específica. Por que acontece? O cara vai fazer o jardim, não tem um ponto de iluminação. De repente o cara tem que voltar e rasgar uma grama ali que já está plantada. No caso de vocês... BO, né? Os seus ainda... O nosso ainda
é a parte criativa, a parte bem visual. O seu já entra numa parte mais técnica mesmo, mais execução, né? Sim. Então não permite muitos erros, né? Então, quando vem esses projetos bem especificados, pô, o resultado é ainda melhor, né? A pessoa tem lá, muitas vezes, como eu te disse, não é o mesmo escritório que faz o projeto de arquitetura, que faz decoração, paisagismo. Muitas vezes tem o escritório lá que faz o desenho arquitetônico, o outro que faz o projeto de decoração, interiores, outro que faz o interior, outro que faz o luminotécnico. Sim. E a gente recebe todos esses materiais para sintetizar em imagens, em tour. Tá aí também a baita responsabilidade, né? Porque não é um chefe, são vários chefes, né? Várias pessoas preocupadas com que o resultado seja o mais fiel possível do que eles projetaram, né? Então tem essa parte, né, da leitura e interpretação, modelagem, texturização, iluminação. E daí depois, mais para o finalzinho, tem o render, a parte de renderização, que é o cálculo que o computador faz para gerar a imagem. Ele calcula lá, para gerar a imagem. E daí depois gera uma imagem final, uma animação, mesmo aquele tour que você viu, vai mostrar para o pessoal. E depois a pós-produção. A imagem dela passa por um tratamento, seja para colocar um background, que o background, para quem não sabe, é um fundo, né? Às vezes a imagem está lá renderizada sem um fundo e a gente... Para colocar uma foto, por exemplo. Exatamente. Tem alguns casos onde é inserido o 3D na foto. Então, é preciso de um outro software. E quando você vai tirar uma foto assim para colocar a imagem da sacada, de quem sai do apartamento? Se precisar, eu tenho um drone. A gente sobe lá e... tira. Então, é muito legal. Isso. Mais real que isso, cara, você sair na sacada e ver o que vai estar ali de verdade. Exatamente. Quanto mais ferramentas para aproximar da realidade, melhor. Hoje em dia tem os drones, né? Então, tem vários trabalhos que a gente fez onde tem a captação do drone, seja para mostrar a visão da sacada ou mesmo para mostrar o prédio inserido em uma determinada localização. E para o cliente final é uma maravilha. Ele saber o que está no entorno, ele ter noção da vista que ele vai ter, né? Saindo na sacada. Então, essa parte da pós-produção é de extrema importância também, que é onde você consegue incrementar mais algumas informações na imagem. Legal. São basicamente essas as etapas para a criação de uma imagem. Para você fazer um apartamento, que a gente vai ver um aqui daqui a pouco, quanto tempo que leva assim, desde você receber os projetos e fazer o seu trabalho? Tem Você dá de prazo aí para os seus clientes, tal? Tem apartamentos de várias metragens, né? Um apartamento menor, a gente considera hoje, tem apartamentos estúdios, 3 dias, assim, contanto que tenha as informações necessárias para a gente desenvolver todo o trabalho. Aí você faz uma prévia e reúne com o cliente para... tem muitos detalhes, às vezes você tem que tirar algumas dúvidas, né? É importante que Ou o design, como é que você quer essa cadeira, como é que você quer esse sofá. Esse diálogo é importante e é constante durante o desenvolvimento do trabalho. Obviamente que tem um momento que, seja eu ou o pessoal que está trabalhando comigo, se fecha para poder trabalhar e poder desenvolver. Mas o diálogo com quem idealizou é importante, porque a pessoa, mais do que ninguém, sabe muito bem o que ela quer, né? Seja por cores, enfim. Então, tem apartamentos que são menores e tem os apartamentos também. A gente tem apartamento de 250 metros quadrados. Então, é uma metragem bem grande. Daí leva um pouco mais de tempo. E também tem na parte... O 3D, ele praticamente se divide em alguns modelos de trabalho, alguns perfis, que é essa parte de interiores e exteriores, né? Exteriores é a área de lazer, do empreendimento, a fachada, a portaria, piscina, né? Piscina. E a parte de interiores é área social, salão de jogos, ou mesmo o interior do apartamento, né? Sim. Então,
é basicamente esses dois lados, assim. Uma fachada comumente leva... e também tem as plantas, na verdade. Tem as plantas decoradas. Baixa ali, né? Que mostra os ambientes e tal, de tudo. extrema importância, né? Por mais que... Esse que vai no panfletinho, né? Exatamente. Por mais que algumas pessoas, no caso, alguns clientes finais lá, não dê tanta importância no início, assim, o primeiro impacto que a pessoa tem é quando pega o panfleto, é a fachada, de repente o interior. Daí depois, no segundo momento que ela começa a ver, vai caber o meu móvel, ou daí ela olha a planta, mas é de extrema importância, é indispensável. Todos, 95% dos clientes que nos contratam para fazer trabalho de empreendimento, a planta é presente. Planta, implantação, que mostra todo o empreendimento, né? Exatamente, as vagas de garagem. Ainda mais se for o loteamento, né? Que tem trocentos lotes ali. Exatamente. Então, são basicamente esses três. As externas, as internas e as plantas, né? Que vai da implantação, dos loteamentos. Beleza. Então, pessoal, agora a gente vai mostrar as imagens 3D aqui da LCX do Luan para vocês, como é que funciona aqui, beleza? Conta pra gente aí, Luan, esse projeto aqui. Então, esse é um projeto relativamente recente. É um village aqui na cidade de São José dos Campos mesmo. Tem uma pegada muito legal, sustentável, enfim. Via Nature? Vita Nature. Vita Nature. O idealizador, é muito legal a gente ter uma proximidade do idealizador do empreendimento, né? O Haroldo Mota. Legal. Cara visionário, cara tá fazendo aí algo que marca a cidade, é um marco aí na cidade. Maravilha, e sucesso aí pro empreendedor aí. Sem dúvida. Esse aqui é o mesmo empreendimento? É o mesmo empreendimento, a área de lazer. Bastante madeira aí, né? Então Vita Nature. A importância Show de bola. Das especificações, né? A equipe lá de projeto deles, né, é também muito competente. A Elizabeth, a arquiteta Elizabeth, tem a engenheira, me fugiu o nome dela, mas enfim, ele está com uma equipe muito boa de trabalho. E daí fomos também escolhidos, né, selecionados aí para desenvolver esse trabalho. Pô, muita gratidão a essa oportunidade. Isso aqui é uma área gourmet, o que é? É uma área gourmet da área de lazer dele lá. Ele vai fazer uma piscina... Desse világio. Exatamente. São quantas casas? 20 casas, acredito, no total. Legal. Onde fica? Chácara São José. Aqui legal o lugar, hein? É uma área muito bonita, cara. Opa, será que eu pulei? Não. Esse aqui eu conheço. É uma escola lá no Urbanova, né? Esse trabalho é interessante também, que inicialmente... Cara, ela é igualzinho o render aí, né? Ficou bem parecido. A gente tem até uma foto comparativa com o resultado final e a escola, e ficou bem parecido. E o interessante desse... Qual que é o nome dessa escola? Colégio Serrimar. Legal. E mais uma vez, indicação de algumas pessoas. Inicialmente eles queriam fazer a maquete física. E daí eles viram as vantagens da maquete eletrônica. Acredito que talvez tenham feito a física, mas a eletrônica foi feita. Ficaram super satisfeitos com o trabalho. Legal. Projeto da Chaves e Campóis, escritório top aqui de São José dos Campos. Faz muitos projetos para muitas construtoras aqui. E esse é um projeto também que é muito bem detalhado, muito rico em informações. Maravilha. E daí faz com que o resultado final também seja muito legal, né? Sim. Que as pessoas que veem... hoje ele está pronto, né? Você já conhece, mas antes de não estar pronto, de ser só o terreno e o projeto, é preciso a gente ter essa atenção, esse tanto de material para viabilizar, para concretizar essa visualização. Esse é um loteamento, né? Olha quantos lotes aí. Um loteamento na cidade de Guararema, uma equipe grande de trabalho, trabalhou nesse projeto aí. A gente foi lá com drone fazer a captação, daí depois tem o trabalho de escritório, que é o desenvolvimento da imagem, mas o entorno é real, essa área. Cara, esses lotes aqui são desse tamanho mesmo? Exatamente, são bem grandes.
Gigante, né? A gente está falando de Super vários lote hectares de área, né? E também é um trabalho bem curioso que Você sabe quanto que tem os lotes aqui, os padrões aqui? No padrão, eu acho que é só nesse meio aqui, ó. tem mais de 500 metros quadrados os lotes. Esses Cara, aqui top, hein? são enormes. A empresa também está indo super bem. Urbanova Incorporações, um abraço pessoal da Urbanova Incorporações, na cidade de Guararema. E tem bastante trabalho espalhado aí pelo Vale do Paraíba, Litoral Norte, a cidade de São Paulo, sabe? Sim. Caçapava, Jacareí, Eles são daqui? Taubaté. O pessoal está em São Paulo. Aham. E vieram, nos Legal. acharam aqui em São Legal. José. Não, porque o Urbanova, eu liguei ao Urbanova, mas não tem nada a ver, né? A primeira associação que o pessoal faz é com o bairro Sim. Urbanova. Aham. Urbanova foi feito pelo Sérgio Porto, né? É, fantástica a história. Você teve lá, né? Tive lá. Ele tá para vir aqui também. Muito legal. Pô. Vamos passar aqui. Uma casa aqui top. Essa é uma casa modelo. Linda, hein? Lá no condomínio, que a ideia do cliente era fazer uma casa para a pessoa ver o potencial que tem o terreno, sabe? Uhum. Então, daí a gente junto com o cliente desenvolveu essas... Na verdade, são várias imagens da mesma casa, né? Em ângulos diferentes e tal. Esse aqui é o quintal. Tem a piscina? É a parte de trás, então, da casa. A área na gourmet verdade, ali. Essa parte ficou virada para frente para a rua. Da rua. Ah, maravilha. Essa parte é virada de frente Sim. para a rua, a entrada... Então a piscina é na frente da casa. Exatamente. Show. Esse aqui, Esse aí já é um prédio. 3 torres ou é uma torre só? 3 torres. Na cidade de Taubaté. Esse é um trabalho projetado pela BV Arquitetura. Um projeto maravilhoso. Uhum. A cidade de Taubaté é muito pujante. A né? BV é daqui ou é de Taubaté? A BV é de Taubaté. Um Legal. escritório muito bom de arquitetura na cidade de Taubaté. E a gente já tem uma parceria longa com eles. E daí veio esse projeto aí desse lançamento imobiliário da construtora Zuin Zuin. E também outro projeto também com muito rico em detalhes e faz com que o resultado se aproxime bastante do que da realidade. Né? Atualmente eles já estão com as obras bem avançadas. Já está em construção aí? Sim, tem uma equipe de marketing também fazendo um trabalho maravilhoso de divulgação. Essa é a parte... A piscina. Do prédio, né? Isso. Daí já é um entardecer, né? Com as luzes acesas. Isso aí muito vai também da escolha do cliente. Alguns clientes eles já vêm com algumas solicitações já, sabe, eu quero mais entardecer, eu quero uma imagem noturna. Daí a gente desenvolve. Olha aí. Que top, hein? Essa imagem é legal. Então, isso aqui é uma foto da região de drone. Exatamente. E aí você inseriu o desenho do prédio ali no terreno. Exatamente. A proporção certinha ali. É. Cara, parece uma foto, né? Ficou perfeito. A intenção é que realmente a pessoa, ao ver... E o céu azul ali, tá muito bonita essa foto. Ela sinta com que o trabalho já esteja pronto. Ela ter a real noção do que vai ser o empreendimento, né? Então, a localização, você consegue ver o entorno. É um trabalho difícil de se fazer, é complexo. Haja visto que muitos materiais que você vê circulando não tem esse tipo de imagem, né? Você não chamou a LCX, não tem esse tipo de imagem, porque requer uma técnica apurada, né? Que é você inserir a foto com perfeição em algo que já existe. Então, a proporção também aí, né? A luz, o ângulo da foto, tudo, né? Exatamente. Legal. Aqui é aquela outra casa que a gente tinha visto? Não, é outra aqui, né? Essa é uma casa bem legal. A arquiteta Marilice, parceiraça, obrigado. Obrigado, né, pela confiança no nosso trabalho. Ela que projetou essa casa. Tem várias casas, não deu para trazer todas, né? Sim. Mas a gente trouxe alguns trabalhos e essa casa aí também é outra que ficou muito próximo do que foi construído, né? É muito legal isso aí também, sabe, Lúcio? Você ter a oportunidade de ver
o material, o projeto construído. Sim. É muito gratificante para a gente. É muito importante também que o cliente vai buscar aquela referência. Então a casa ela vai ficar igual à foto, porque ele quer que fique igual, né? Se você tiver uma planta baixa, você não tem a ideia de como ela vai ser, na verdade. E um desenho de AutoCAD de fachada, você só vai botar uma texturinha ali e não tem realidade no negócio. E né? a gente tem a felicidade de ter bons clientes que, por exemplo, nesse caso, né, o projeto da Marilice, ela desenvolveu tudo com muita especificidade, sabe? Acabamento X e tal. Essa foto é do local até lá atrás, é Urbanova, sabe? É um Sim, tô vendo. Urbanova. Então faz aqui atrás, né? Faz com que o resultado final, quando a obra está pronta, ela se aproximar muito do que foi construído, sabe? Sim. Isso é legal. Então não é... tive uma ideia mirabolante, vamos... Não, o pessoal é muito pé no chão. E não é porque é pé no chão que deixa de fazer coisas maravilhosas, né? Projetos maravilhosos, mas que são viáveis, né? São projetos viáveis. Essa é a área de lazer da Essa é a mesma casa. Exatamente, a parte de trás. Show, hein? Maravilha. Esse é um projeto muito legal também. O escritório aí de São Paulo, lote 41, a Helena e o Rodrigo, arquitetos, super talentosos também. Isso é em Campos do Jordão? Em Campos do Jordão. Legal. E é um trabalho também onde teve o trabalho de paisagismo, da empresa Cenário Paisagismo, da cidade de São Paulo também. Hoje em dia... Bastante planta aqui na frente, aqui, né? É uma big house aí, né? Um big projeto. Ela é na longitudinal aqui, né? Ela vem... É uma casa de campo. Se estendendo aqui. Opa, o que aconteceu aqui? Aqui... Dessa casa. Estrutura metálica essa casa, né? O pessoal... Legal, bonita. Fez um projeto super arrojado. E daí a importância dessa troca com o arquiteto. Nesse caso, em vários casos, a gente não tem contato com o cliente final. Sim. Mas o arquiteto, ele sabe muito bem o que a pessoa quer. E daí teve uma devolutiva muito positiva disso. O cliente super adorou. E também ele não tinha, assim como você disse, ele não tinha a real noção do que seria ao certo a casa. Daí aí já se aproximou muito. Isso consegue enxergar perfeitamente, né? Exatamente. Nossa, é grande, hein? Cara, que casão, hein? Maravilha. É uma casa muito bonita, cara. Quantos metros tem, você sabe? Pô, Lúcio, não sei. Porque olhando de cima ali, cara, você via só um telhadinho, mas ela tem 2 pavimentos em praticamente toda a extensão aqui. Eu imagino que algum lugar deve ser pé direito aqui e tal, tudo. No lado esquerdo. E lá atrás ainda tem uma piscina coberta do lado, lá na pontinha esquerda. No final aqui? Exatamente. Piscina coberta, né? Campos do Jordão. Maravilha, hein? Acho que as fotos acabaram aqui. Deixa eu... Agora, a gente vai passar para os vídeos. Vamos começar aqui nesse apartamento. Olha aí que legal. Esse é outro material. A imagem. Esse é outro material legal. Uma imagem realista, né? Que ela vai girando ali sozinha. Depois vou mostrar para você também que com o mouse ali você consegue... A gente chama desse visualizar. trabalho de LCX Inside, né? Que é dentro da maquete. Diferente das imagens, ela possibilita a pessoa interagir, né? Andar pelo espaço. Ela vai clicando e vai conseguindo avançar, ter uma visão mais ampla do projeto. Então, essa é uma solução que tem bastante gente nos procurando. Aqui é a entrada do apartamento, né? Exatamente. Aqui é a cozinha. Isso. Então, você vê que em poucos segundos você consegue ter uma visão... Aqui, ó. Tá vendo? Tem uma bolinha aqui embaixo, ó. Eu vou clicar aqui, a imagem vai lá para a cozinha. Top, hein? Em poucos segundos você consegue ter uma visão macro, né?
Aham. do imóvel, diferente Sim. dos espaços imagens. ali do apartamento, né? Então, esse tipo de trabalho é bem legal, porque também cada vez mais, Lúcio, você percebe que as pessoas elas querem praticidade, Uhum. elas querem agilidade. Então, isso evita com que o cliente se desloque. Aqui, ó. Agora, vou clicar aqui. A gente vai lá para a sacada. Olha aí que legal. Então, mostrar para vocês, ó. Eu consigo olhar para baixo aqui. Aí tem que fazer o projeto completo, né? O chão, o teto, tudo. Escapa E isso nada. aqui é aquele que a gente falou, né? Uma foto de drone do espaço ali. Exatamente. De como que vai ser a imagem de fora da sacada. Então, uma vez que seja o arquiteto, incorporador, decorador, proporciona esse tipo de experiência para o cliente, é maravilhosa. Porque ele tem uma visão integral do trabalho. Com poucos cliques você consegue acessar o link, né, que fica online, consegue navegar pelo projeto e ter uma riqueza muito grande de detalhes, né? Sim, muito legal. Aí deixa eu passar Esse é um projeto da para outro aqui. Miriam Ribeiro, a arquiteta Miriam Ribeiro, também é um projeto bem legal. O interior do apartamento, né? Peraí, deixa eu passar para... Não, esse aqui... Esse é aquele que a gente tinha visto a imagem, né? De Guararema. De São José, né? Na verdade. É o Vita Naturi. Exatamente. E aí vamos deixar ele rodar aqui. O Haroldo, ele é muito preocupado com a experiência do cliente, né? Então, de fato, fez um investimento muito bom no marketing, ainda continua fazendo. E a gente acaba sendo um braço, né? Sim. Do marketing. Dessa parte com de divulgação. Certeza. Então, ele não poupou esforço para contratar bastante mais, proporcionar para o cliente deles uma visão bem ampla, bem completa do que vai ser o empreendimento, né? Haja visto que tem uma gama muito grande de imagens. Deixa eu girar aqui. São mais de 40 imagens, tá? Aqui. E ainda o tour pelo empreendimento. O tour, né? Aqui. Vamos lá, clicar na setinha. Aí ele vai para casa 1. Então, o 3D aqui. Tem um áudio também, não sei se o áudio está saindo em algum lugar, se vai aparecer, mas tem uma música. Sim. E esse trabalho, a trilha sonora, tem uma particularidade que a trilha sonora eles mesmos criaram. O Haroldo, ele é músico também, assim como você é. Pô, legal, hein? Muito talentoso. Vou convidar ele para vir aqui, fazer um som. Pô, gravar um podcast. É um cara aí, ó, super aqui bacana. A gente clicou na setinha e entrou dentro da casa 1, certo? E a sala. Todas as casas a pessoa tem essa possibilidade de entrar em todos. São 3 tipologias de casa aí, nesse caso. Sim. E aí ele fez o 3D para todas elas. Exatamente. A gente fez tudo. Que top, a gente recriou o empreendimento de forma integral no 3D. Maravilha. É bem trabalhoso, né? Aqui sai para uma área ali fora, uma área gourmet. Exatamente. Tem uma área de serviço ali que eu vi também, acho que do outro lado. E esse tipo de material, para os próprios corretores, o pessoal do comercial, sim, facilita muito o entendimento do que é o projeto. Então, faz com que a jornada de compra do cliente seja um pouco encurtada, né? A pessoa, uma vez que ela tem acesso... Que é o quintal. Exatamente. Uma vez que ela tem acesso às voltar imagens, a essa experiência, quando ela chega no plantão de vendas, ela chega muito melhor instruída, com muito mais informações do produto que ela tem interesse, né? Show Isso de graças bola. ao 3D, aí, as visualizações pode olhar arquitetônicas. aqui toda a decoração desse imóvel aqui. Aqui ele vai lá para cima? Vai lá para cima. Vamos lá.
Isso aqui é um escritório, uma sala de TV? É um dormitório. Atualmente Entendi. está super em alta o home office, né? Então, sim. Uma sacadinha aqui. Exatamente, foi representado aí a decoração com essa parte, né? De uma bancada com mesa, cadeira. Também dá para a pessoa... Tem N funcionalidades nesse tour. Dá para a pessoa parar a rotação, se for o caso, parar a música. Enfim, fica muito fácil para... Tem uns comandos aqui embaixo, né, que eu tô vendo. Fica muito fácil para a pessoa compartilhar, né, o trabalho. Por ser um link, né? Sala e cozinha, e aí embaixo, banheiro, suíte. Suíte 2. Qual que a gente vai aqui? Falei. Fica à vontade. Fica à vontade. Vamos lá, o banheiro da suíte. Legal. É uma... E auxiliar... junto com esse material, tem também as plantas, né? Então, a importância de ter o material completo, né? Uma vez que você está falando de um empreendimento, de Suíte sonhos, a gente vê o mercado imobiliário hoje com... Aqui é a suíte. Com bastante ofertas, né? De projetos. Suíte 2, né? Que está escrito ali. Então, tudo isso, nada existe, né? Tudo foi projetado e foi recriado virtualmente. A decoração, a estrutura da casa, piso. Aí seria um quarto da menina, né? Um quarto feminino. Sim. Massa. Aqui já foi, né? Não foi não. Suite Master. A casa é grande. São plantas grandes. 3 dormitórios. Esses são 3 dormitórios, 3, acredito. Né? E quanto maior a construção, mais a necessidade de imagens, né? Hoje em dia a gente vê muitos empreendimentos com N áreas de lazer, né? Bastante áreas de lazer. Uma sacadinha aqui. Praticamente um clube. Então faz com que existe a necessidade de mostrar. Que legal, hein? Dá pra ver, você vê toda a rua aí, sabe? São várias casas, uma ao lado da outra. E já está bem avançado. Eles estão construindo lá todo vapor. De vez em quando a gente passa lá. Tem uma área de lazer aí muito legal também. A área de lazer está aqui, ó. Mas desse próprio empreendimento. Ele tem uma área externa de uma piscina biológica. A gente recriou a água, a areia. É lá fora, né? Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo sair do apartamento aqui. Opa, tô perdido aqui. Pra cá. Sala. Lembra o joguinho The Sims, né? The Sims. Lá. Agora vamos pra rua. Aí. Show. Agora pra lá? Casa 3, casa 2. Vamos descer lá pra casa 3. Então essa é uma casa menor, né? Legal. Então, para você ver, com relação ao projeto, também ao 3D, né? A gente recriou tudo que vai ser feito. Então, tem os 3 modelos de casa, a rua, calçamento, enfim. Aqui tem prainha, conveniência e piscina. Vamos passar pelos 2 aqui. Nossa, que top, hein? Bastante vegetação. Então, a gente tem essa preocupação. Essa prainha, aquela piscina tipo prainha mesmo? Ou não? Tem uma que imita, né? Na verdade, ele tem todo um estudo lá com relação é isso mesmo, com certeza. Parece de areia, né? É uma piscina de areia. Porque esse projeto ele é cheio de particularidades. Ele tem um selo GBC, Green Beauty Construction, que é um selo super difícil de conseguir. Piscina e aqui.
Esse projeto Top, tem hein? esse selo. Essa área é muito E tem legal. uma espécie de um deck que vai ali daquela piscina de areia para essa piscina aqui. Exatamente, exatamente. Que massa. Não usa cloro, enfim. Tem umas espécies vegetais aí dentro, porque teve outras pessoas que trabalharam comigo no projeto, né? Então tem algumas espécies vegetais que são bem específicas desse tipo de espaço. Então a gente recria essas próprias pedras, enfim. Legal. Dá para ter uma noção muito boa do que vai ser, né? Esse é o objetivo Playground. do 3D. Maravilha. Que top, hein? Show de bola. Ó, que legal. Show de bola, Luan. Cara, parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado. Fantástico mesmo, Obrigado, né? obrigado. Esse passeio virtual, as imagens de 3D. Obrigado. Então, você é arquiteto, você de uma construtora que precisa de um 3D, um passeio virtual, LCX, meu amigo Luan. Conte com a gente. Show de bola, cara. Um trabalho fantástico mesmo. Obrigado. Tudo de bom para você aí. Bom, Obrigado. pode fazer suas considerações aí, seus agradecimentos. Na verdade, agradecer ao espaço, agradecer pelo convite. Para mim é uma honra estar participando desse podcast. Vários profissionais super gabaritados já passaram por aqui. Então, ter a possibilidade de vir aqui compartilhar um pouco da minha história é muito gratificante. Parabenizar você pelo trabalho maravilhoso. Está de parabéns. Esse podcast já vem acumulando bastante conteúdo de valor aí, relacionado à construção civil, e acredito que ainda é o começo, vai ter muita coisa boa pela frente, muitos bons profissionais vão sentar nessa cadeira ainda. E agradecer também a Convap, né, cara? Sim. A Convap, essa associação maravilhosa dos construtores, que fomenta muito negócio, que faz com que o trabalho vai ganhando mais notoriedade. A própria vivência ali com os construtores. Grandes construtores, né? É muito boa, é muito rico a troca que tem contar lá. A história dele e tal, tudo é demais, né? Muito bacana. Também o NEGE, né? Que é os jovens empreendedores da Convap, também é outro aí braço que fomenta muito o negócio. Essa troca, esse relacionamento com esses profissionais faz com que a gente cresça muito, tanto na parte profissional quanto pessoal. Então, também agradecer, obviamente, os clientes, né? Todos os clientes, parceiros, pessoal que trabalha com a gente, que o motivo da nossa existência são vocês. Também agradecer a minha família, né? Meu pai, minha mãe. Meu pai, que é uma figura que me inspira muito, que sempre me inspirou, que também sempre apoiou, continua apoiando nessa jornada, assim como minha mãe. Enfim, a família a gente sempre tem como uma peça-chave aí, né, na nossa caminhada, nas nossas realizações. E comigo não é diferente. Show de bola. Cara, parabéns. Obrigado. Quem quiser contratar a LCX, né, conhecer o trabalho do Luan, como é que essa pessoa te encontra? Como que faz? Bom, tem as redes sociais, né? Tem lá o Instagram, LCX Design, @LCX Design. Tem o site da LCX Design. Tem os telefones, né? O telefone para contatar via WhatsApp ou mesmo por ligação. Esses são os nossos canais de comunicação que a pessoa vai nos acessar e vai conseguir contratar o serviço. Maravilha. E quem você enxerga que é o cliente potencial que precisa do seu trabalho? É realmente o nicho da construção, né? Sim. A gente tem arquitetos,
arquitetos, construtoras, decoradores, agências de marketing. A gente tem um trabalho... Imobiliárias também, né? Se quiser alavancar uma venda de um empreendimento, por exemplo. Sim. Que muitas vezes a imobiliária ela já chega, o material já chega para ela meio pronto, enfim. Sim. Mas, voltando aqui, tem uma parte muito interessante que é de desenvolvimento de produto. A gente tem alguns cases de produtos que a gente desenvolveu, mas o forte é a construção civil, é a arquitetura. Então, o público, né, os clientes, são mesmo os arquitetos, engenheiros civis também, que tem muitos projetos legais, até mesmo o cliente final, que de repente recebeu o projeto, mas... ele quer uma coisa mais realística. Ou às vezes não tem o 3D, né? Como já alguns casos a gente comentou, da pessoa não ter o 3D, então vale a pena, na verdade, se há o interesse dela, nos contactar que a gente faz o melhor para as melhores ferramentas, um atendimento super bacana, para que a pessoa tenha esse resultado final, que é uma imagem legal, uma experiência, de repente, de andar por dentro do empreendimento. Maravilha. Cara, parabéns, né? Já dei diversos parabéns aqui, mas realmente o nível técnico do trabalho é altíssimo e você que precisa de um trabalho de alta qualidade aí, LCX, recomendo, meu amigo querido da Convap. Um super podcast animal. Beleza, galera? Um abraço e até a próxima. Valeu. Até a próxima. Obrigado aí.